Então, o tema que eu propus é o bom cristão, e a gente vai abordar esse tema no dia de hoje. Só que antes da gente abordar esse tema especificamente, tem uma outra comemoração no dia de hoje que a gente não pode deixar de esquecer, que é o Dia das Crianças. Então, além do Dia de Nossa Senhora Aparecida, que muitos aqui devem ter formação católica, assim como eu, né, devoto de Nossa Senhora, por tudo que ela fez e faz ainda, padroeira da nossa nação, eu queria chamar a atenção para o Dia das Crianças. Por que o Dia das Crianças? Trazer duas mensagens iniciais em relação ao Dia das Crianças. A primeira é essa. Está lá no livro Dias Melhores, Carlos Bacelli, pelo irmão José, e diz lá, tudo pode ser deixado para depois, menos a atenção que os teus filhos reclamam agora. Então isso mostra a importância que os nossos filhos têm na nossa vida, que devem ser prioridade, ao mesmo tempo que eles não podem ser deixados para depois. O Evangelho também é muito claro, né? Tirando, entre aspas, a responsabilidade dos pais, quando eles fazem tudo que está ao seu alcance, e mesmo assim os filhos acabam desviando para algum caminho que não seja o caminho do bem. O Evangelho diz que quando os pais fizeram tudo o que podiam, e por algum motivo, circunstância da vida, o filho acabou desandando, os pais estão com a consciência tranquila e não vão, a princípio, arcar com isso. Mas é óbvio que nossos filhos sempre vão ser prioridade. Eu não sou pai ainda, mas nossos filhos sempre serão prioridade na nossa vida. E a literatura espírita trazendo isso. Mas essa não é a mensagem mais importante para esse momento. A que eu mais dou atenção é a próxima, que diz o seguinte. Até os 7 anos de idade, está lá, ó, livro Consolador, questão 109, Emmanuel traz para a gente. Até os 7 anos de idade, o espírito reencarnado se encontra em fase de adaptação à nova vida. E, por não existir uma perfeita integração entre ele e a matéria orgânica, é uma individualidade extremamente suscetível de receber as influências exteriores, a fim de consolidar os princípios renovadores para trilhar um caminho novo na vida. Por que eu fiz questão de botar isso? Por incrível que pareça, a gente ainda tem pais, mães, que tem aquela mentalidade de que o meu filho é muito pequeno, eu não vou levar ele para o centro espírita. Meu filho é muito pequeno, eu não vou levar para a igreja, ele não vai entender o que vai ser dito lá. Quando a literatura espírita traz exatamente o oposto, que é exatamente até os 7 anos que a criança, o espírito absorve o máximo de coisas, de influências exteriores. Então é exatamente nesse intervalo que nós temos, entre aspas, que bombardear as crianças de coisas positivas. E aí você vai optar, se você quer que o seu filho vá para o centro espírita, por mais que ele não entenda e receba os ensinamentos do Evangelho, ou ele vai para o TikTok. Direto e claro. A escolha é dos pais. Então, criança não atrapalha na igreja, criança não atrapalha no centro espírita, criança tem que estar na igreja e no centro espírita. A escolha é nossa. Dos pais, avós responsáveis. Aqui ainda não temos, provavelmente o Renato vai providenciar a gente com evangelização infantil. Está paralisado. Está paralisado, vai voltar. É essencial. Eu me lembro perfeitamente uma vez que eu estava numa missa, como eu falei para vocês, minha formação é católica, e aí tinham 2 crianças, né, devia ter uns 3 anos de idade, 4 anos de idade, correndo ali na frente do altar, gritando, fazendo umas brincadeiras, né? E as 2 mães saíram correndo assim, pegaram as crianças e levaram lá para fora, como se fosse embora. E o padre parou a missa na hora, não, mãe, não precisa não, ela não está atrapalhando. O choro da criança não atrapalha a missa. O choro da criança não atrapalha a palestra espírita. Então, por favor, quem é pai, quem é mãe, quem é avó, quem é tutor, quem é professor, até os 7 anos de idade ocorre a formação espiritual do ser, o complemento da formação espiritual. Então, nesse momento, a gente vai atuar e trazendo o máximo de coisas positivas para as crianças, para que exatamente a formação espiritual dela possa estar consolidada e olha lá, ó, os princípios renovadores para trilhar um caminho novo na vida. E esse caminho novo, evidentemente, balizado pelo Evangelho. Tá certo? Não era o tema da palestra, apenas 2 slides falando das crianças, mas como o Dia das Crianças hoje, eu achava interessante a gente trazer essa mensagem inicial. Tá ok? Então vamos passar, porque realmente me propus a conversar no dia de hoje, que é o bom cristão. E aí vocês já conseguiram perceber nesses 5 minutos de palestra
de palestra que eu sou muito claro, muito objetivo, muito direto. E eu conversando com a minha namorada, a gente estava falando exatamente isso. Que hoje eu sinto que a Igreja Católica hoje ela se distancia um pouco ainda do foco, que é o cristão, que é aquela pessoa que vai à igreja buscar um auxílio. Então a gente tem na Igreja Católica, que é uma coisa muito mecânica ainda, né? Para quem é militar parece até uma formatura, que a gente sabe exatamente o que vai acontecer, vai chegar, vai ler, vai sentar, vai levantar, vai falar aquela frase. E muitas vezes a gente percebe isso quando vai na igreja, na missa. Aquela homilia do padre de 15, 20 minutos, está todo mundo conversando, glória a voz Senhor, levanta e continua a cantar. E aquela reflexão que é o principal não é feita. E a Igreja Católica está lá. Naquele sábado, Jesus andava pela Samaria, quando encontrou Barnabé. E a pessoa com um monte de problema. E a 100 metros depois você entra na igreja evangélica. Meu irmão, porque o teu filho está nas drogas. O teu marido que te trai. Cara, pô, onde eu me encontro mais? Onde eu encontro, a princípio, solução para os meus problemas? E a gente verifica isso hoje. Então eu prefiro, às vezes, a minha forma de falar, ser bem direto e objetivo, que a gente precisa sair daqui hoje com essas reflexões. A gente precisa sair daqui hoje se perguntando. Vão ter um monte de perguntas nos slides. Quando eu montei a palestra, ela perguntou para mim, olha só, o pessoal está indo lá para ser confortado, ser consolado, não para sair de lá inquieto. Eu concordo com você. A gente vai levar a palavra de Cristo, vamos levar a palavra do Senhor, mas muitas perguntas vão ter que ser feitas. E essa é a finalidade. A gente vem para cá para fazer essa reflexão, essa autocrítica. Se a gente não fizer isso, a gente está marcando passo. E essa reflexão é diária, como a gente vai ver lá na frente. Aquele ensinamento de Santo Agostinho, que eu vou relembrar no slide quando passar, daquela reflexão no final do dia. Então, meus irmãos, a linguagem direta, clara, objetiva, é a mais eficaz nesse momento. Porque aqui entra e atinge o nosso coração e faz a gente refletir. Tá certo? Então, o bom cristão. E aqui eu vou fazer inicialmente a abordagem espírita. Está lá, no Evangelho. Aquela frase que todo mundo sabe decorar. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para combater suas más inclinações. Transformação moral, se esforçar para combater as más inclinações. Começaram as indagações. Eu tenho feito efetivamente a minha transformação moral? Quais são as minhas más inclinações? Essa pergunta ela é diária. Diária. Eu tenho feito efetivamente a minha transformação moral? Quais são essas más inclinações? A transformação moral significa evolução, progresso moral e espiritual, que se obtém com a prática do bem. Então, o bom espírita é aquele que faz a transformação moral. Para eu fazer a transformação moral, prática do bem. E uma coisa vai puxando a outra. Os slides vão estar interligados. E aí eu falar de progresso, de transformação, comecei a ler o Evangelho, toda hora progresso. Eu falei, não, vou botar um Ctrl F aqui. Vou ver quantas vezes a palavra progresso aparece no Evangelho. É o tempo inteiro. Aí aparece lá, 91 vezes é citado. É uma obsessão por esse progresso, essa evolução moral. No Evangelho. Cita 91 vezes. Perde para quem? Tem outras palavras que são citadas mais que progresso. Orgulho. Claro que 156, às vezes, pela edição que você está lendo do Evangelho, pode mudar, né? Você vai mudar de 156 para 154. A ordem não vai mudar, não. Então, em terceiro lugar, aparece o orgulho. Se aparece em terceiro lugar, algum motivo tem. Não é à toa que o orgulho está lá com a medalha de bronze. E a gente vai ver lá na frente. O porquê que esse orgulho é tão citado no Evangelho. Medalha de prata. Não podia faltar, né? Amor.
196 vezes. Alguém arrisca a medalha de ouro aí? Caridade. Caridade, 294 vezes. Muito obrigado aí. 294 vezes, meus irmãos. E a gente percebe isso aqui, ó. Que o segundo e o primeiro lugar, medalha de prata, medalha de ouro, a caridade e o amor, são exatamente as formas de nós conseguirmos esse progresso moral e espiritual. Essa transformação moral e espiritual. E que transformação moral é essa? A gente mudar aquilo que está errado dentro da gente. E aí eu cito 2 casos muito emblemáticos. Primeiro, lá do livro Paulo e Estevão, onde a gente tem Saulo, um dos maiores perseguidores da história do cristianismo. Espero que alguns aqui já tenham tido a oportunidade de ler esse livro. Quem não leu, não é fino não, um pouquinho grosso, não vou mentir não, mas é sensacional. Então a gente tem Saulo, um dos maiores perseguidores da história do cristianismo. E no caminho para Damasco, se encontra com Jesus. E Jesus pergunta para ele, Saulo, por que me persegues? Saulo, por que me persegues? E a partir dali a vida de Saulo muda. E Saulo, que era o perseguidor dos cristãos, vira Paulo, o apóstolo. Uma das pessoas que mais difundiu o cristianismo no mundo. Claro, estou resumindo aqui em 2 minutos o livro de 600 páginas. Já. Espetacular. O perseguidor dos cristãos vira um dos maiores difusores do cristianismo no mundo. Essa é a transformação moral que a gente espera. Santo Agostinho, que eu citei. Santo Agostinho, quando você pega a biografia de Santo Agostinho, você vê que até os 32, 33 anos, se você pega e lê a vida de Santo Agostinho, você não acredita que é Santo Agostinho. Você vai falar, é qualquer pessoa, menos um santo. Viciado no álcool, sexo desregrado, totalmente com uma vida boêmia, e aos 32, 33 anos ele muda e vira o santo, se converte. Ah, Rafael, mas eu não quero virar santo nessa existência. Realmente, eu acredito que talvez nenhum de nós tenha essa pretensão, né, de virar santo. Mas o primeiro passo a gente tem que dar. E o primeiro passo é verificar o que está errado dentro da gente. E a gente vai ver lá na frente depois quais são essas más inclinações que tanto atrapalham a gente. Então, meus irmãos, tanto Saulo, que virou Paulo, quanto Santo Agostinho, estavam no caminho errado e se converteram. E o caminho certo é o caminho do Evangelho. Eu frequentava o Centro Espírita em Manaus, morei 7 anos lá, onde o coordenador do centro, ele resumia muito claro. O amor é estar perto do Evangelho. A dor é se afastar do Evangelho. De uma forma muito resumida. E o caminho certo é o caminho do Evangelho. Quando a gente segue esse caminho, é a certeza da vitória. Que lá está exatamente o que tem que ser feito. É fácil? Não é fácil, não. Porque a gente vê que dentro da gente, a gente ainda tem vários sentimentos negativos que impedem esse progresso. Mas essa luta é diária. E a gente vai vencer. O amor. Lá no Evangelho está falando que é o sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e revoluções sobre-humanas. E o principal, os efeitos da lei do amor, são o melhoramento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Com certeza, a lei do amor, se for empregada, gera felicidade na vida presente e com certeza na vida futura. E lá na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como Jesus entendia? Né, nós espíritas já temos o BIP já no nosso DNA, né? BIP, BIP, BIP. Mas como tem pessoas que não são espíritas, a gente vai destrinchar esse BIP. Esse BIP, o famoso BIP para nós espíritas,
a benevolência para com todos, benevolência, a bondade, né? A indulgência para com as imperfeições dos outros, a indulgência, a compreensão, a misericórdia e o perdão das ofensas, que também é bem fácil de se compreender. Então, vamos destrinchar cada um desse aí. Benevolência. Lá no Evangelho diz que se deve usar da benevolência, bondade, com os inimigos encarnados, do mesmo modo que se deve proceder com relação aos que se acham desencarnados. Eu estava vendo uma palestra hoje, antes de vir para cá, do Haroldo Dutra Dias, que quem é do movimento espírita sabe que é espetacular o Haroldo. Exatamente sobre esse tema, benevolência. E ele estava falando isso. A benevolência que nós praticamos, ela é para com todos ou ela é seletiva? Porque eu fazer o bem para quem eu gosto é muito fácil. Vocês concordam comigo? Para eu fazer o bem para quem me trata bem é muito fácil. Renato, todas as vezes que eu... Pô, Renato, estou mal, cara, tem como conversar? Pô, Renato, todas as vezes que eu peço alguma coisa para o Renato vai lá prontamente e me ajuda. Fazer o bem para o Renato é muito fácil. Fazer o bem para quem me faz bem é muito fácil. Mas não é essa benevolência que o Cristo está pedindo. É benevolência para com todos. Todos é todos. É fácil? Mais uma vez, não é fácil. Ah, mas o meu chefe é insuportável. Ele é uma pessoa prepotente. Ele é um tirano dentro do ambiente de trabalho. Tem que ter benevolência com ele? Tem. Mas o meu vizinho me prejudica. Tem que ter benevolência com ele? Tem. Essa benevolência é para com todos. Então, não há distinção. O Evangelho cita até um capítulo da benevolência para com os criminosos. E aí é um passo mais adiante que a gente tem que dar. Porque se a gente está tendo dificuldade de ter benevolência com algum irmão que pensa diferente ou que faz alguma coisa pequena que nos prejudica, imagine nós temos a benevolência para com os criminosos. Aí o desafio é muito maior. Vamos atingir de imediato? Provavelmente não. Mas a gente tem que buscar, pelo menos. Então, essa benevolência, meus irmãos, é sem distinção. Seja para a pessoa boa com você ou para aquela pessoa que te prejudica. A indulgência, a compreensão, a misericórdia. Ele fala assim: todos vós que dos homens sofrem injustiça, sofreis injustiças, sejam indulgentes, compreensivos, né? Para com a falta dos vossos irmãos, ponderando que também vós não vos achais isentos de culpa. Autoexplicativo também, né? A compreensão para com o erro dos outros, porque também nós cometemos muitos erros. E o Evangelho também é muito claro quando ele diz que o mesmo rigor que eu aplico no julgamento dos outros será aplicado no meu julgamento. E isso foi uma das coisas que eu mais evoluí. Quem sou eu para falar que eu evoluí? Mas acredito que eu tenho evoluído depois que eu virei espírita. Eu virei espírita em 2011. E eu fazia muito julgamento dos outros. E aí lá na frente eu vou abordar 2 casos ainda que me envergonha, porque foram coisas que aconteceram no dia a dia, e vou aqui compartilhar com vocês de forma muito humilde para expor o meu erro, né, para mostrar que mesmo nós, leitores da literatura espírita, que frequentamos os centros espíritas, que damos palestras, caímos em falhas. Por que eu vou dar o meu depoimento, o meu testemunho? Para vocês verem que, muito provavelmente, vocês também cometem essas falhas. E a gente precisa aniquilar isso dentro da gente. Porque esses sentimentos, essas falhas impedem o nosso progresso. E aí, a gente bota esse questionamento. Porque é meio óbvio, né? Chega assim, então eu não posso criticar nada, se eu ver o erro de alguém, importa se algum, não vou falar nada, vou sempre ficar quieto. E o Evangelho traz essa pergunta pra gente. Ninguém sendo perfeito, então já que ninguém é perfeito, seguir-se-á que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo. Ou seja, se eu não sou perfeito, eu não posso falar nada. Eu estou vendo o outro errando, tenho que ficar quieto na minha. Não, não é exatamente isso. Olha a resposta. Certamente que essa não é a conclusão a que se deve chegar.
Porquanto cada um de vós deve trabalhar pelo progresso de todos, e sobretudo daqueles cuja tutela vos foi confiada. No caso das crianças aqui, se a criança está errando, o pai tem obrigação de intervir para que aquele erro não se perpetue. Por isso mesmo, deveis fazê-lo com moderação. Então, vai repreender? Repreende com moderação, para um fim útil, e não, como na maioria das vezes, pelo simples prazer de denegrir. Então, o Evangelho, mais uma vez, nos traz uma conclusão bem clara. Não é pelo fato de eu não ser perfeito que eu não posso repreender algum irmão que esteja fazendo alguma coisa errada. Agora, com moderação, com a finalidade exatamente de fazer com que ele faça essa reflexão e não continue cometendo o mesmo erro. A reprimenda tem que ser com a finalidade de cessar o erro e não de expor, de constranger o nosso irmão. O Evangelho está sendo muito claro nesse sentido. O perdão. Evangelho, mais uma vez. Ai daquele que diz, nunca perdoarei. Esse que diz que nunca perdoarei, se não for condenado pelos homens, será por Deus. Com que direito ele, que diz que não perdoa, reclamaria o perdão das suas próprias faltas, se ele mesmo diz que não perdoa? E o que mais tem são irmãos que insistem nessa falha. Comigo só erra uma vez, eu perdoar, nem a pau. E o Evangelho prossegue. Há, porém, duas maneiras bem diferentes de perdoar. Uma, grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem pensamento oculto, que evita com delicadeza ferir o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, ainda quando este último nenhuma justificativa possa ter. Essa é a primeira forma de perdoar. A segunda é que o ofendido, ou aquele que se julga ofendido, impõe a outro condições humilhantes e lhe faz sentir o peso de um perdão que irrita, em vez de acalmar. Se estende a mão ao ofensor, não faz com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a toda a gente, vede como eu sou generoso? Nessas circunstâncias, é impossível uma reconciliação sincera de parte a parte. Não há aí generosidade. Há apenas uma forma de satisfazer o orgulho. Então vamos lá. E aqui um dos primeiros relatos pessoais que eu trago. Eu também tinha muita dificuldade de perdoar antes de entrar para o Espiritismo. Eu era exatamente desse. Não que eu hoje seja o paladino da moralidade, perdoa tudo, mas eu tinha muito mais dificuldade de perdoar. Era desse que comigo só erro uma vez e tchau. E aí, morando em Manaus, eu tinha uma funcionária, empregada doméstica, uma diarista, a dona Rosa, que teve um filho. E eu conversava isso com ela, ela era muito religiosa, e eu conversava exatamente nessa minha visão de que errou, já era. E a gente conversando, ela, não pode ser assim, ela se abriu comigo. Ela perdeu um filho atropelado. Um rapaz fazendo um racha. Atropelou, subiu na calçada e matou o filho dela. E ela esteve cara a cara com o assassino, né? Dá para chamar assim, do filho dela. E ela falou que entregou na mão de Jesus aquele jovem que estava bêbado. Ela acreditou que, por mais que no mundo jurídico, né, tenha assumido o risco, não tinha intenção de tirar a vida dela. E eu fiquei pensando naquilo, né? Que já seria um tapa, já para mim, que naquele momento falava que não aceitava perdoar de jeito nenhum. Ok. Não satisfeito com isso, a dona Rosa, essa diarista que trabalhava lá em casa, teve um problema de saúde, fui cuidar da saúde dela, tive que mandar ela embora. Contratei a dona Ana. Até arrepio quando eu lembro. Passados alguns meses, a gente conversando de novo nisso, dona Ana, pô, Rafael, você acredita que eu perdi um filho? Eu, sério? Sério? Como é que foi ela? Pô, não racha. O rapaz atropelou ele. Eu, não, mentira. Não tem como. 2 casos idênticos. 2 empregadas, as 2 perderam filho com o rapaz atropelando no racha. Para quem, se alguém já teve a oportunidade de ir lá no interior do Amazonas, é muito normal. Muito normal no interior, a cidade interior. Nego fazendo racha, volta da... Brasília tinha essa fama, né? Brasília, aqueles carros potentes, o pessoal fazia racha naqueles jetões. Mas na cidade do interior do Amazonas é muito normal isso daí. E aí as 2 empregadas,
as duas passaram pelo mesmo trauma, que acredito eu, não sou pai ainda, mas acredito que deva ser a maior dor que um espírito, um ser humano pode ter, que é a perda de um filho. E as duas entregaram na mão de Jesus os dois assassinos do filho dela. Eu falei, não, para mim chega, já é a segunda, já entendi qual é o recado, para mim está muito claro o que eu tenho que aprender. E a partir daí eu mudei minha concepção sobre o perdão. A gente vê que realmente, quando você não perdoa, quando a gente entende isso, é o principal. Quando você não perdoa e fica remoendo aquilo dentro de você, é você que está morrendo diariamente com aquele sentimento. Ou você se liberta daquilo, ou aquilo vai te correr todo dia. É fácil perdoar? Não é. Por que não é? Porque justamente, a princípio, você foi prejudicado, foi ofendido. Então não é fácil perdoar. Mas quando você se liberta desse sentimento, a sua vida muda. E foi exatamente o que aconteceu com as duas. Elas falavam, eu não dormia, eu nutria ódio, sentimento de vingança, eu não conseguia trabalhar, prejudicava o meu emprego, que o tempo todo meu coração armado. Eu falei, ou me liberto, ou eu vou adoecer. E as duas optaram por isso. Então, meus irmãos, eu estou falando da perda de um filho. A maior dor que um ser humano pode sentir. Que a gente faça essa reflexão e veja se realmente a gente está potencializando algum erro que alguém cometeu com a gente e a gente continua com aquela de não vou perdoar, que está potencializado pelo orgulho que a gente vai ver lá na frente. O Evangelho também diz muito isso. Muitas vezes, a grande dificuldade em perdoar está atrelado ao nosso orgulho que está exacerbado dentro da gente. E aí cada um faz essa reflexão também. Uma outra observação que a gente faz em relação a esse segundo trecho, que ele diz das duas formas de perdoar. Aquele perdão verdadeiro, onde a pessoa se liberta, e outra forma do perdão, que ele descreve aqui. Aquele perdão, mas a pessoa fala para todo mundo que perdoou, que joga na cara da pessoa que foi perdoada o tempo todo. Será que essa é a verdadeira abordagem? Esse é o viés que o Evangelho traz para a gente? Não. Não adianta eu perdoar e ficar jogando na cara da pessoa o tempo todo. E como é que a gente traz isso para a nossa vida? N situações. Por exemplo, no casamento. Quantos casamentos a gente tem, que nós conhecemos, que um dos dois acabou falhando, incorreu em adultério ou algo do tipo. A outra parte se propõe a perdoar para que eles possam tentar recomeçar de novo. Mas virou a esquina no primeiro dia, a pessoa joga na cara aquele erro da pessoa. Todos nós conhecemos casais assim. Será que essa é a abordagem que o Evangelho pede? Que Cristo pede do perdão? Com certeza não é. Então, mais uma reflexão para a gente. Será que eu não estou nessa situação? Tenha sido traído ou traidor? Preciso do perdão, preciso perdoar? Cada um no seu fórum íntimo aí está fazendo todas essas análises que eu estou falando. Vamos prosseguir. Então, a caridade, né, que a gente está falando. O que traz lá no Evangelho? Quando mesmo eu tivesse a linguagem dos anjos, quando tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios, quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. Dentre estas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Coloca assim, sem equívoco, a caridade acima até da fé. É que a caridade está ao alcance de toda a gente. Do ignorante, do sábio, do rico, do pobre, independentemente de qualquer crença particular. E aí quando a gente fala da caridade, a gente lembra lá da parte do óbolo da viúva, que é uma passagem do Evangelho, que a análise que tem que ser feita é exatamente que quanto mais difícil for a caridade, quanto mais exigente for a caridade, mais meritória ela é. Então eu posso fazer a caridade, não que não seja importante, mas eu posso fazer a caridade pegando meu celular
e fazendo um Pix aqui para o Centro Espírita. Renato, tá pensando? Não, fazer doação de R$200. É importante? É importante. Ou eu posso organizar uma carreata aqui do Centro Espírita, uma caravana, e a gente entregar sopa à noite para pessoas carentes. Ou a gente pode organizar uma carreata, uma caravana, e visitar enfermos nos hospitais. Ou a gente pode organizar uma carreata, uma caravana, e visitar asilos, para conversar com nossos irmãos mais experientes, mais idosos, que tanto precisam de um ouvido. E aí entra lá naquela última frase lá, ó. Não precisa ser rico para fazer caridade. A gente já superou essa ideia aí, ó, há muito tempo. Caridade não tem nada a ver com dinheiro. Como eu disse, se você chegar num asilo hoje, pegar uma cadeira do lado de um idoso, como é que foi a vida do senhor? O idoso vai ficar 20 horas falando. Porque o idoso adora falar, ele quer, muitas vezes, só um ouvido para ele conversar. O quanto você vai fazer aquele idoso feliz, não vai custar um centavo. Caridade não tem nada a ver com dinheiro, meus irmãos. Caridade pode ser manifestada de milhões de maneiras. Seja levando a sopa, seja fazendo Pix, que é importante, né, para angariar recursos, para que os trabalhos sejam feitos. Seja indo conversar com o idoso. Seja você ficar com a filha de uma vizinha para ela poder ajudar a trabalhar também. Tudo que for para o bem do próximo é forma de caridade. Você fazer uma prece, uma oração, mas uma prece verdadeira. Né? Cristo diz que mais da metade das preces não passam do telhado de casa, né? De tão fraca que são. Chico Xavier dizia isso. Mais da metade das preces não passam nem do telhado de casa, de tão fraquinhas que são. Não é aquela prece do fundo do coração, aquela prece verdadeira. E a prece tem força. Quando a gente acredita nisso, muita coisa acontece. Eu tinha convidado um rapaz que trabalha comigo, e aí eu vou dar o depoimento dele, da vida dele, sem autorização dele, né? Porque ele não está aqui. Mas um rapaz que eu estava conversando na terça-feira passada, tem um filhinho de 7, 8 anos, acho que 8 anos, 7 anos, e ele falou para mim, na terça-feira, nós estávamos inclusive num velório de um pai de amigo nosso, e ele conversando, que com 1 ano e 4 meses ele descobriu o câncer do filho dele. Aí falou para mim, Rafael, quando o médico dá o diagnóstico para você, você não sabe o que você faz. Parece que o chão acabou assim, você fica meio... Então, 1 ano e 4 meses ele descobriu o câncer do filho dele. Ele não era espírita, hoje ele é. A esposa dele não era espírita, hoje ela é. Encontrei com o filho dele segunda-feira, lá no meu trabalho. Dei um abraço no garoto lindo, lindo, lindo. E ele falando, Rafael, você não tem ideia do que é uma criança de 1 ano e 5 meses fazer quimioterapia no teu braço. A quantidade de agulhada que eu tive que dar no meu filho, tratamento super agressivo. E em momento algum eu perdi a fé. Os próprios médicos falaram, o vírus dele, a doença dele, é raríssima. É um caso em mais de 1 milhão. E graças a Deus, hoje o filho dele está com 7, 8 anos jogando basquete com ele, está no trabalho. Um menino maravilhoso. Então é essa fé que a gente tem que ter, meus irmãos. Essa fé que, juntamente com a caridade, vai proporcionar essa evolução moral que a gente está tanto buscando. E aí, lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 642, Kardec pergunta isso daqui. Para agradar a Deus e assegurar sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Então alguém pode perguntar, Rafael, mas eu não faço mal para ninguém, cara. Eu juro para você, eu não prejudico ninguém. É o suficiente? Os espíritos respondem, não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite das suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado bem. Jesus não se contenta com não fazer o mal. Ele quer uma atitude ativa, uma postura ativa nossa. Você fazer o bem. Não fazer o mal não é o suficiente. A prática do bem é o que ele quer.
E o Evangelho diz que não avançar é recuar. Essa é a expressão que está lá. Não avançar é recuar. Então, é necessário, sim, a prática do bem. Ainda abordando a parte da fé, que eu pulei um tópico aqui que eu marquei, Evangelho no lar. Uma das formas mais eficientes e eficazes que existe do culto e da prática da fé na nossa vida. Nós fazemos toda semana, né? Toda semana. Sagrado. Está chovendo, frio, jogo do Flamengo, o que tiver, vai ter Evangelho lá. Às vezes, o Chico é muito claro nisso, às vezes a gente não tem noção da força do Evangelho do lar na nossa casa. O quanto que ele harmoniza o nosso lar. Parece que é uma bolha que cria em volta uma proteção, e a quantidade de lares que a gente está vendo sem harmonia, um pouco turbulento, se deve exatamente à falta dessa prática. Porque não é só a leitura do Evangelho. A espiritualidade, ela trabalha todo o ambiente para que aquelas energias positivas permeiem tudo que está ali, que as pessoas que estejam presentes absorvam essas energias positivas. Então, meus irmãos, convido a todos aqui, né, que possam realmente fazer esse Evangelho no lar, essa prática tão boa. Vamos avançar, que eu estou vendo que o relógio parece que anda mais rápido aqui quando a pessoa está falando. Vamos lá. Aí a 643 diz o seguinte: haverá alguém que pela sua posição não tem como fazer o bem? Pô, essa pessoa, mas é uma pessoa, ele não tem como fazer o bem. Não, não existe, tá lá. Não há quem não possa fazer o bem. Mas claro que isso é impossível. Não há quem não possa fazer o bem. Prosseguindo. Exatamente o que eu falei em relação ao óbolo da viúva. Estará subordinado a determinadas condições o mérito do bem que se pratique? Aí ele responde: o mérito do bem está na dificuldade em praticá-lo. Nenhum mérito há em fazê-lo sem esforço e quando nada custa. Quanto mais cansativo, mais difícil for o bem que eu fizer, mais meritório ele vai ser. Mas vamos avançar porque tem bastante que eu estou falando. Quais são as minhas más inclinações? E por que eu tenho que identificá-las para atuar em cima delas? Vamos lá. Olha o que a literatura traz para a gente. Livro Coragem, capítulo 2, Psicografia de Chico, Espírito Albino Teixeira. Assim, na vida comum, na maioria das circunstâncias, não são as grandes provações que aniquilam a criatura, e sim os males supostamente pequeninos, dos quais, muitas vezes, ela própria escarnece, a se expressarem por ódio, angústia, medo e cólera, que se instalam sorrateiramente por dentro do coração. Então a gente tem uma tendência a acreditar que é algum evento muito forte, muito significativo na vida de alguém que vai desestabilizar aquela pessoa. Realmente temos diversos exemplos de alguém que perdeu algum parente, alguém que perdeu um emprego, que passou por uma situação um pouco mais conturbada, se desestabilizou em determinado momento. Só que a regra, são males supostamente pequeninos que vão crescendo todos os dias dentro do nosso coração. É aquele orgulho que a gente, exatamente por ser orgulhoso, não admite, e ele vai aumentando todo dia. É aquele egoísmo que a gente não aceita. Eu, egoísta? Impossível. Eu não sou, não. E aquilo vai aumentando todo dia. A pessoa invejosa, a pessoa prepotente, a pessoa preguiçosa. Todos esses males supostamente pequeninos que a gente vai deixando de lado, vão se acumulando sorrateiramente por dentro do coração. Vamos lá aqui então. Quais são as minhas más inclinações? A gente precisa saber isso, para a gente atuar em cima delas. Eu sou orgulhoso? Eu sou egoísta? Eu sou invejoso? Eu faço pré-julgamentos? Eu sou prepotente? Cada um fazendo essas perguntas e vai respondendo. E aqui eu trago mais relatos pessoais que, mais uma vez, eu digo. Falo isso como forma de exteriorizar o quanto que eu sou pequeno e estou buscando evoluir diariamente.
meu melhor amigo, eu sou militar, como eu falei, servi 7 anos na Amazônia, em Manaus, e um amigo meu estava fazendo um curso de educação física do Exército, aqui, lá no Rio de Janeiro. Ele acabou o curso, eu conversei com ele, falei, cara, vai morar lá em Manaus, que Manaus é bom, você vai ser meu vizinho, tal, consegui convencê-lo. Pouco antes dele ir, ele casou, né, com a esposa dele, que a gente não estava muito bem, eu e a esposa dele. A gente não estava muito bem. Ele foi para Manaus, consegui convencê-lo. Ele morava mais ou menos uns 200, 300 metros da minha casa, meu melhor amigo. Foi para lá exatamente porque, além de ser bom profissionalmente, a gente já está junto, tal. Nesses 2 anos que ele morou a 300 metros da minha casa, eu fui uma vez na casa dele, para conhecer o filho dele, que nasceu lá em Manaus. Uma vez. Aí eu pergunto, por que você não foi mais vezes lá, Rafael? Por orgulho. Porque eu não gostava, não me dava, né, com a esposa dele se dava muito comigo, e eu com aquela mentalidade que ela está afastando ele de mim, eu não vou dar o braço a torcer, e assim foi 2 anos. Eu fui uma vez na casa dele. Aí ele veio transferido para o Rio de Janeiro, 2018. Aí, 2018, publicou que eu e ele iríamos fazer um curso, que, de forma bem resumida, como se fosse um mestrado dentro do Exército. Nós 2 iríamos fazer o curso juntos. Aí eu falei, está na hora de eu deixar esse orgulho de lado. Já perdi 2 anos do lado do meu melhor amigo, não quero perder mais um ano. A gente ia estudar 1 ano junto, praticamente na mesma sala, não quero perder mais um ano. Vou deixar esse orgulho de lado. Iríamos começar o curso em janeiro de 2019. No dia 7 de outubro de 2018, ele tomou um tiro no pescoço e morreu, na intervenção federal. E aí? Eu perdi 2 anos de abraço dele, lá em Manaus. Por causa de orgulho. Já era. Essa semana agora fez 4 anos de falecimento dele. O único oficial que morreu na intervenção federal, no Rio de Janeiro. Orgulho. Será que cada um de nós não está passando por essa situação? Aquele parente, aquele amigo que a gente não cede para o orgulho e a gente deixa esse muro construído, impedindo essa aproximação? Uma experiência espetacular que eu tive em Manaus foi conduzindo um encontro espírita dentro do quartel. Muitos soldados, né? E Manaus a situação é mais complicada, porque é muito pai que faz o filho e some. Não está nem aí pro filho. É uma realidade comum em vários lugares. Na Amazônia é muito pior. Então era muito soldado nessa situação. E eu fiz um desafio para eles, porque era uma semana anterior à semana do Dia dos Pais. Eu falei, quem se encontra nessa situação? Aí vários levantaram o braço. Eu, por que você não procura seu pai? Ele não me procura. Foi ele que me botou no mundo, ele que tinha que correr atrás de mim. Ó. Mas você procura ele? Não. E você? Mesma coisa. E você? Mesma coisa. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um desafio. Vocês, não lembro quanto era, vocês 10, vocês 15 que estão nessa situação, vem cá. Aí liberei o restante, fiquei só com os 15, 12. E esse final de semana você vai ligar para o seu pai e vai marcar um almoço com ele. Eu não. Vamos fazer isso combinado? Vamos. Conversa lá, conversa, conseguir convencer. Dos 15 ou 12, enfim, vamos dizer que 80%. Capitão, espetacular a experiência que eu tive esse domingo com meu pai. Eu não esperava a reação dele. Primeiro que eu nem esperava que ele fosse me atender. Quando ele me atendeu, eu já fiquei surpreso. Quando eu marquei o almoço e ele aceitou, eu achei que fosse brincadeira. Falei, não, é mentira. Nem falo com ele. Quando a gente almoçou junto, eu abracei e derrubei esse muro, construí uma ponte, eu desabei. E é isso que acontece. Com certeza temos pessoas que nós estamos afastados por causa de orgulho. Será que não é o caso a gente derrubar esse muro e tentar construir uma ponte? Então eu estou passando situações concretas, verdadeiras, para que a gente faça essa autocrítica. Outro caso também, que tem tudo a ver com isso, em relação a pré-julgamento. Estava eu indo para o fórum, juizado especial, na Avenida Brasil,
Aí fui pegar, não sei qual é o nome da rua, porque eu não sou de fora, eu não conheço muito bem. Mas fui pegar uma rua ali que ia pegar para a Avenida Brasil. Aí tá vindo um pedinte no sinal. Aí tô vendo ele pedir, ele pediu pro carro na frente. Aparentava, tá meio assim, um pouco embriagado, né? Aí ele tava vindo na minha direção, o carro era o próximo, né? Quando ele saiu do carro até chegar no meu carro, eu devo ter feito uns 50 julgamentos dele. Falei, isso daí é cachaceiro, dá querer dinheiro para pinga, alguma coisa assim, não vou dar dinheiro para ele não. Eu normalmente, quando eu estou indo para o trabalho, eu gosto de escutar música religiosa, né? Alguma música diversa, religiosa. Nesse dia especificamente, eu estava escutando aquela música Como Zaqueu, quero subir. O pessoal já deve ter escutado, famosa na versão do Regis Danese. E quando ele estava chegando para mim, eu baixei o vidro para falar para ele que eu não ia dar dinheiro para ele. E aí foi a minha surpresa. Quando ele escutou a música do Zaqueu, ele... Pô, essa música do Zaqueu é tão bonita, né? Como é que pode, né? O pedinte. Como é que pode, né? Um cobrador de impostos que subiu na árvore para ver Jesus e hospedou Jesus. O cara sabia a história toda de Zaqueu. E eu fazendo milhões de pré-julgamentos dele. O cara sabia a história de Zaqueu. A passagem bíblica. E eu fui envergonhado naquele dia. Fui pro fórum, depois cheguei no quartel, fiquei um pouco mal. E esse é o nosso cotidiano, essa é a nossa vida. A gente acha que não falha, mas a gente falha. E isso daí impede o nosso progresso. E aqui foi um próximo slide, exatamente até para atender também ela. Falou, ó, o pessoal não vai para sair desconfortável, o pessoal vai sair consolado, com conforto no coração. Essa é a finalidade de quem está indo no centro espírita. E eu botei esses últimos 2 slides. Que tem muito a ver também com a parte do espiritismo, que é a parte da resignação, da aceitação das coisas que acontecem diferente daquilo que a gente quer. E a perda de parente, de ente querido, é talvez uma das maiores provas de resignação que a gente tem na nossa vida. E nós, como espíritas ou como cristãos, devemos também passar por essa prova de maneira satisfatória. Eu entrei no Espiritismo em 2011. E, sendo bem direto, eu entrei no Espiritismo para me preparar para o dia que eu perdesse meus pais. Desde o primeiro dia que eu entrei no Centro Espírita, eu falava isso para todo mundo. Por que você virou espírita? Para me preparar para o dia que eu perder meus pais. Porque eu sou muito apegado a eles. Alguns falaram, cara, não é assim não, cara, você pode ser espírita, pode ser o Papa, vai sofrer. Eu falei, realmente, eu acredito que vai sofrer, mas historicamente o Espiritismo ele prepara melhor a pessoa nesse momento de dificuldade. E assim foi, desde 2011. Lendo, estudando, frequentando palestras, fazendo trabalho social, doando dinheiro, tal. E aí, vamos dizer que o teste chegou. E chegou com força. Então, ano passado, no meio da pandemia, no mês de abril/maio, a Covid resolveu chegar na minha casa. E aí eu fiquei com pai, mãe e irmão em coma, os 3 ao mesmo tempo. Na UTI. Pai, mãe e irmão, ao mesmo tempo em coma. E aí, ou você tem resignação ou você surta. Deixei de trabalhar algum dia? Nenhum dia. Nenhum. Entreguei na mão de Deus. Falei, pô, me preparei 10 anos, foi ano passado, me preparei 10 anos para isso. Infelizmente, meu pai não resistiu, desencarnou. A minha mãe, 33 dias em coma, tá melhor do que a gente aqui. Nesse momento deve estar dançando algum forró, ela está viajando aí lá no Espírito Santo, junto com meu irmão, que ficou 17 dias em coma. E quando você perde um parente, acredito na minha visão, que esses 10 anos de preparação foram bons. Né? No enterro do meu pai, ela estava comigo, as pessoas pareciam estar sofrendo mais do que eu. Quando eu fiz uso da palavra lá, todo mundo, cara, você tomou um calmante, você está dopado, como é que tá? Eu falei, não, cara, meu coração está muito sereno. Porque, primeiro que eu sabia que se meu pai pegasse, ele ia morrer. Então, quando meu pai foi infectado, eu já na hora perdi a esperança. Apesar de ter fé, mas eu sabia que o quadro do meu pai, 3 câncer, 2 cirurgias cardíacas, hipertenso, era um quadro muito complicado.
mas o meu coração já estava serenado. E quando você perde algum ente, você tem a prova de fogo. E eu passei por essa prova. E a gente pode dizer isso aqui, ó. Por que a gente não deve sofrer quando o nosso parente morre? Como é que as dores inconsoláveis dos que sobrevivem se refletem nos espíritos que as causam? Então o parente morreu, como é que a minha dor, aquela dor que eu não consigo parar de sofrer, vai refletir nele lá? O espírito é sensível à lembrança e às saudades dos que lhe eram caros na terra. Mas uma dor incessante e desarrazoada o toca penosamente. Porque nessa dor excessiva, o espírito que partiu vê falta de fé no futuro e de confiança em Deus. E por conseguinte, um obstáculo ao adiantamento dos que o choram e talvez a sua reunião com eles. Então sofrer, é claro que a gente vai sofrer. No dia que meu pai faleceu 1 ano, eu chorei. No dia do aniversário do meu pai, eu chorei. É óbvio isso. A gente sente a falta do abraço, de ver o jogo do Flamengo com ele. É óbvio que a gente sente. Mas o próximo slide é o último slide da palestra, que é o que conforta o nosso coração. Mas, ao vivenciarmos nossa confiança em Deus, podemos vivenciar a separação com esperanças renovadas. A certeza de sobrevivência é acompanhada pela certeza do reencontro. E são elas que nos fortalecem diante das nossas dores. O maior consolo é saber que nossos entes queridos não se foram para sempre, mas sim que estão vivos como nós. Quando compreendemos que poderemos estar juntos outra vez, a morte ganha outro significado. Essa certeza, satisfazendo nossa razão, torna mais suportável a separação e fortalece a nossa fé no futuro. Está lá no livro Vencendo a Dor da Morte, de Célia Diniz. Dessa forma, meus irmãos, eu queria aqui agradecer mais uma vez a oportunidade do Renato de poder conversar com vocês nessa noite e que Deus nos abençoe.